O Evangelho segundo o relato de Mateus, a confissão de Pedro, no 13, 16 e 13. Está em epígrafe, o negrito, ou o texto, né? Mateus 16 e 13. Vou lendo, que as horas já se passam. Aleluia. Cadê o relógio? Que eu não estou enxergando. Estou sem óculos. Quebrou? Então vai dar um som aqui, hein? Se passar, vocês... Vou colocar o alarme aqui 9 horas. Acaba aí que... Glória a Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem aos homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. E Jesus, e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito aos anciões, dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tornando de parte, Pedro, tornando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas os que são de homens. Pode se assentar, igreja? Glória a Deus. Deus, glória a Deus. Em Coríntios, irmãos, lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo, capítulo 2, ele vai revelar o céu ali, né? Que o céu, que as coisas que não se viu, não se ouviu, ou que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para quem? Para quem? Para quem o ama. Aleluia. Para quem quer ir morar no céu também. Aí ele vai falar sobre que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o quê? O Espírito de Deus. Ele vai falar sobre a mente, sobre uma mente transformada, que é a metanoia, é a transformação da mente, é a transformação de uma pessoa simples numa pessoa cheia do poder do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, ali no versículo 10, vai falar que a tristeza de Deus, olha bem, a tristeza de Deus é para o quê? O arrependimento e a salvação. A tristeza segundo a Deus. Então, quer dizer, quando nós aceitamos a Deus
nós ficamos o quê? Alegres ou triste? Triste. Triste. Mas a tristeza, segundo ao mundo, é para a morte. Já viu alguém se suicidar? Fica triste, melancólico e acaba se suicidando? Uma tristeza profunda, mas segundo o mundo. Mas Deus, ele causa uma tristeza para quê? Para que nós possamos aceitá-lo. Aí gera o quê? A morte. A morte não a física, é uma morte espiritual, a qual quem realmente aceita Jesus, ele vai passar por essa transformação, que é a metanoia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Pedro aqui, ele é um homem carnal. Ele é um homem que está com Jesus, caminhando com Jesus, mas ele vê as coisas segundo os homens, segundo a natureza carnal, a natureza adâmica. Ainda não foi transformado ainda. Aleluia. E muitos ainda não estão transformados, mesmo tempos dentro da igreja. Precisa de uma renovação da mente. Quando ele está aqui, ele vai perguntar quem eu sou, porque talvez nós estamos caminhando com Jesus, estamos orando, estamos pregando a palavra, estamos cantando, louvando a Deus, mas nós não conhecemos Jesus ainda. Dessa maneira. Aí acha que é tudo fácil, tudo simples, porque eu só vou para aquela igreja, mas eu não vou na outra, porque na outra fala de salvação, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que entrar no caminho certo. Mas Pedro aqui, o Espírito Santo vai revelar quem era realmente Jesus. Aleluia. Eles estão na região de Cesareia de Filipe, e essa região é uma região que era rochosa. Existia uma porta lá, que fala a porta do inferno. Eles estão sobre uma rocha. Jesus vai perguntar, e eles vão falar assim: ah não, você é um dos profetas. Eles vão estar falando aí, um dos profetas, Elias, Jeremias, né? Porque eles estavam achando também que Jesus vinha, aleluia, como um rei humano, para libertar ele de Roma. Mas Jesus veio libertar a nossa mente. Aleluia. Aleluia. Jesus veio transformar o homem para ir morar no céu. O céu não é aqui na terra. Aleluia. O céu vai muito além disso. E hoje, as pregações de hoje você vai vencer, a promessa vai se cumprir. Mas lá em 1 João vai dizer que tudo que ele nos prometeu foi a vida eterna. E nós somos jamais que vencedores. Lá em Romanos 8, não sei o versículo a partir do 31, eu creio, que nós somos mais que vencedores, que nem a morte nos afasta de Deus. Então você chegou aqui porque você já é um vencedor. Você não precisa vencer, porque Jesus já venceu o mundo. E ele vai dizer, João 6,33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que nós temos que passar por algumas aflições? Que é para nós desistir da terra e querer ir morar com Cristo. Aleluia. Então ele está nessa região que tem a Cesareia de Filipe, essa região montanhosa. E Jesus sempre levou eles para os lugares para pregar, que Jesus tinha que mostrar a natureza para fazer uma comparação para o céu. Aí lá nessa montanha tinha uma porta, uma caverna, que eles faziam sacrifícios para o deus Pan, o deus do pânico. Aí ele olha para essa porta, que ele chama porta do inferno, e vai falar para, tu és Simão, e que é Simão Pedro, que significa pequena pedra, e sobre esta rocha, ele está falando dele. Mas ele está em cima de uma rocha, ele está falando dele, sobre esta rocha que é Jesus. Não, as portas do inferno não vão prevalecer. A obra de macumba não vai prevalecer. Aleluia. Aquilo que o inimigo tem
tirado não vai prevalecer. Quem tem lutado para você não ganhar, para você não conquistar, não vai prevalecer. É isso que Jesus estava dizendo. Você é a minha igreja. Você tem autoridade. Você tem a chave. Estou sentindo um arrepio forte aqui. Sabe o que é autoridade? É para pregar. É para expulsar os demônios. Aleluia. Sabe, tem porta, ali as portas do inferno. Ele está falando de demônios. Ele está falando da obra de Satanás, que veio para confundir o ser humano, mas não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja não tem parede, a igreja não tem porta, a igreja tem perna para andar, a igreja tem boca para falar, para expulsar demônio, tem mão para abençoar. Porque a palavra igreja ou eclesia em grego é tirados para fora, não é preso. A igreja não pode ser presa, a igreja não pode ficar estática, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: não se conformeis com este mundo, mas renoveis, aleluia, pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, não entra nessa forma do mundo, não fica assim, ó, quadrado, aprende a andar. Sabe o que é uma transformação? Vocês já viram uma borboleta voando? A borboleta voando era uma lagarta que andava rastejando. É a metamorfose. É uma transformação daquele ser que andava rastejando aí no mundo. Só comendo as coisas, as migalhas, as folhinhas. Mas ela pegou aquelas fezes, fez um casulo, entrou dentro e começou a se rasgar, que parece que não ia ter mais jeito, mas de repente começou a sair as perninhas, começou a sair as asas, aleluia, e começou a voar. Você foi chamado para ser transformado, para parar de rastejar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então ele vai falar para Simão: Simão, eu vou edificar. O que é edificar, irmãos? É construir. Tem que ter alicerce. E o alicerce é para baixo. Ninguém vê já alicerce. Ninguém vê o que tem aqui embaixo. Ninguém vê você orando lá de madrugada. Ninguém vê a perseguição. Aleluia, mas o Espírito Santo vê todas as coisas. E os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Aonde você está chorando pelos filhos, chorando pela esposa, o esposo, o Espírito Santo ele está vendo. Não precisa você falar com o vizinho, não. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Aleluia. Edificar é construir. E é para baixo primeiro. Aleluia. Não é para cima. Ninguém vai ver. Mas chega um tempo que começa a colocar os tijolinhos e vão ver. Vai estar chegando o tempo, pastor. Está chegando o tempo que todos vão ver o edifício aqui, é isso aqui, ó. A palavra de Deus vai dizer assim: que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer também, lá capítulo 6 de Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Cadê os templos do Espírito Santo de Deus? Cadê? Quem tem Espírito Santo se manifesta. Aleluia. O crente, irmãos, quando ele está falando assim, o apóstolo Pedro, aqui ele ainda é discípulo, ele fala assim: tu és o filho de Deus. Existem 4 tipos de filho de Deus. E o primeiro é o primogênito, aleluia, de toda a criação. Mas ele não é uma criação, ele é unigênito
do mesmo gênero, que é Jesus. Glória. O segundo vem os anjos, que é a criação de Deus. Então, por meio primogênito, aleluia, por filiação, por pai, Deus é pai de Jesus. Depois vem os anjos. Por um certo tempo os anjos foram criados, e os anjos não aparecem na Bíblia tendo asas, mas sim os seres celestiais, querubins, serafins, arcanjo, aleluia, que tem asas, aleluia. Então, por isso que o apóstolo João vai falar assim para as igrejas, ao anjo da igreja, ele está dizendo assim, ao pastor da igreja, ao anjo, que anjo significa enviado, ou mensageiro de Deus. Aleluia. Já viram o mensageiro de Deus hoje? Eita Deus! Estão vendo o mensageiro de Deus? Aleluia. O terceiro filho qual que é? Os filhos por eleição. Quem são? Os Israel. Israel é filho por eleição. Por isso que o apóstolo João, o apóstolo Pedro vai dizer assim: vocês são o povo eleito. Aleluia. Lá em Pedro capítulo 2. E depois, quem é o quarto filho de Deus? Eu estou olhando para o quarto filho de Deus. E o quarto filho de Deus é por adoção. Obrigada, Deus. Por adoção. Graças a Deus. Você vai num lugar que tenha crianças, tem jovens ou crianças, por adoção. Presta bem atenção. Nós somos filhos por adoção. E o adotado não tem direito de escolha. Mas o adotador, ele olhou para mim e para você lá no mundo e escolheu você entre muitos. Aleluia. Ninguém dava nada para você. Aleluia. Talvez estava na prostituição, no vício, na droga. Mas o adotador, ele olhou para mim e para você. Aleluia. Talvez a sua família, até parentes dentro da casa, não dá nada para você. Mas o adotador olhou para você e falou assim: eu escolhi ela, eu quero ela, eu vou levar ela para mim. Aleluia. Eu não vou pagar com moedas, não vou pagar com ouro, não vou pagar com prata, eu vou pagar com sangue. Aleluia. Olha que bom, que o adotador, ele veio no capítulo 12, ele falou o seguinte, João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar e eu vou buscar vocês para mim. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo assim, que o único caminho é Ele. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer também que Ele é a porta das ovelhas. Olha que bom, hein? E quem entra por mim encontra pastagens. Oh, glória a Deus. Quem quer entrar pela porta chamada Jesus? Aleluia. Quem quer ser alimentado da vida eterna? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos assim, nós crentes, e às vezes nós, igual no capítulo 6 de Efésios, versículo 10, vai dizer assim, que nós devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, né, os lugares celestiais. Sim, nós lutamos, mas como que nós lutamos contra quem nós não vemos? Né? Precisa-se de um capacete, né? 6:17, da salvação. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Nós só lutamos contra o mal com a palavra de Deus. Nós temos que ter essa palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. Mas às vezes nós temos que lutar contra outra coisa, que não é contra o diabo só. Uma coisa que a gente está despercebido, que ultimamente nós lutamos contra a nossa carne. E a principal coisa é a nossa carne.
Da onde vem o desejo do nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso. Quando eu falo desejo, eu não estou falando a respeito de a união de um casal. Eu estou falando daquilo que o inimigo planta no nosso coração. O que é? A carnalidade. E essa carnalidade está lá em Gálatas capítulo 5:16. Ele vai falar assim, que o Espírito, ele luta contra a carne. E a carne contra o Espírito, para que um não possa prevalecer contra o outro. Quando nós era carnal, o Espírito Santo queria nos usar, mas a carne deixava nós forte, e nós queria beber, queria se prostituir. Mas assim que nós perdemos para Deus, é como se fosse uma guerra. E na guerra, o rei que perde, ele se ajoelha, ele levanta a mão e pede o quê? Aleluia. Misericórdia. A palavra certa é misericórdia. E o que é a misericórdia? É eu deixar de ferir quem está me ferindo. Glória a Deus. 23 e 23 de Mateus, ele vai falar para os fariseus assim, né? Ó, vocês dizimam seus dinheiro, o cominho, mas vocês estão esquecendo o principal. E o que é? Aleluia! O juízo, a misericórdia e a fé. Aleluia! E sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Então a fé é só para mim agradar a Deus, irmãos. E a fé vem o quê? Por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Hoje temos uma palavra de Deus, mas amanhã nós podemos abrir a Bíblia e ter outra palavra de Deus. E enchendo. Aleluia, enchendo. Aleluia. A terceira, a luta. Não cabe a segunda, não. É a luta contra a carne. Vai dizer também no 5:22 de Gálatas, mas o fruto do Espírito. Primeiro, obras da carne, que são 16, vai falar sobre a lascívia, a sensualidade, vai dizer sobre a dissensão, a porfia, que é a discussão. Sabe aquele atrito que tem da igreja? É porque tem um que é carnal e o outro espiritual. Começa a carne. Começa a queimar essa carne. Começa a queimar essa carne. Que o negócio começa a evoluir. Porque depois de Atos dos Apóstolos capítulo 2, aleluia, quantas almas se renderam? Quase 3.000 almas. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. E aqueles que se arrependeram e de bom grado foram quase 3.000 almas. E eles ficaram o quê? 2:42? Ficaram juntinhos. No partir do pão, na comunhão, aleluia, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e ninguém via nada de errado na vida deles. Aí começou o povo a olhar e falou assim: nossa, ali tem crente, naquela igrejinha tem crente, ele é diferente, ela é diferente. Tem que ver o Espírito Santo na sua vida. Quem está lá fora olha para mim e para você, tem que ver Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim em Gálatas: já estou crucificado com Cristo. E essa vida que eu vivo para a honra de Deus, para a glória de Deus. Ele está dizendo assim: os meus pecados eu crucifiquei, a minha carne eu crucifiquei. Aleluia. Agora quem vai prevalecer é o Espírito. Por isso que quem tem o Espírito, ele tem fruto. Qual é o fruto do Espírito? A primeira coisa é o amor. Aí você vai responder sobre o amor no capítulo 13. Que o amor o quê? Tudo suporta, tudo crê. Aleluia. Não age por interesse. Aleluia. Ele tem que suportar os mais fracos na fé, né? Quem vai entrando, você vai alimentando ele. Ele fica bravinho no começo, mas depois ele vai se achegando, vai sendo transformado pela palavra. Então tem que amar, irmãos. O obreiro tem que amar. Aleluia. Aí depois ele vai falar assim, ó: quando eu era menino, eu fazia o quê? Coisas de menino.
Mas agora eu cresci, eu não acho como menino. Porque menino pirraça, chora, quer em cima da hora. Aleluia. Mas quem é grande ora, quem já está grande ora, batalha junto, luta junto, ora junto, chora junto, busca junto. Aleluia. Porque já cresceu, já não é mais menino. Aleluia, Senhor. Jesus Maravilhoso, santo. Jesus amado. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a terceira luta, irmãos, não sei se é a pior ou não, é a luta contra o mundo. Aleluia. Por isso que ele vai falar, não se conformeis com esse mundo. Olha para a palavra. O mundo, irmãos, ele está de mal a pior. O mundo é enganoso. As pessoas sorriem, mas por dentro estão vazias. Porque quando Deus faz o homem, Ele sopra um espírito de vida no homem. Mas o outro espírito entrou na vida dos homens e corrompe o homem. Aleluia. No que? Nas drogas, na bebida, na prostituição. Aleluia. No dinheiro. Aleluia. Então é uma luta que nós temos que passar diariamente. As pessoas às vezes têm um carro melhor do que a gente, e a gente olha assim e fala, nossa, eu não podia ter. Aleluia. Mas você tem algo precioso que o mundo não tem. Você é herdeiro do céu. Você é herdeiro da eternidade. Então quando a gente olhar para o mundo, a gente olha para o mundo, não olha nem com desprezo, olha com misericórdia. Olha para aqueles que às vezes tem uns carros bons, às vezes tem uma saúde perfeita, uma família perfeita, com misericórdia, irmãos. Porque às vezes o inimigo está usando e a gente não está vendo. Às vezes está até sorrindo, aleluia, mas a gente não está vendo, aleluia, que eles também precisam se sujeitar a Deus. Então nessa noite, sujeita a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. Já estou terminando, irmãos. Eu creio que Deus já tem falado conosco. Aí quando Jesus ele vai repreender a Pedro, ele vai estar expulsando o inimigo na vida de Pedro. Aleluia. Porque ele tinha que passar por aquela dor, aquele sofrimento. Aleluia. Aquela dor, aquele sofrimento, Jesus tinha que passar. Mas Jesus era o quê? Filho de Deus. Não pense que filho de Deus não sofre. Aleluia. Que eu e você somos filhos de Deus por adoção e nós não sofremos. Mas Jesus é a prova viva, porque ele veio no céu como homem, sim, como mulher. Aleluia. Ele não venceu porque ele era filho de Deus. Ele foi transformado, o verbo se fez carne e caminhou entre nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. No capítulo 4 de Lucas, quando ele entra na sinagoga, ele vai pegar o livro de Isaías e abrir um texto de Isaías dizendo, ó, o Espírito do Senhor, Isaías 61 vai estar escrito, o mesmo que está no capítulo 4 de Lucas, é sobre mim. Ele é sobre mim, que me enviou para quê? Para os quebrantados de coração. Para curar os aquebrantados de coração. Aleluia. Então Deus não resiste o que? Um coração contrito e aquebrantado. E muitas das vezes nós não conseguimos, a palavra de Deus não penetra no nosso coração, não liberta, não cura, porque nós precisamos aquebrantar o nosso coração. E como é que é esse quebranto do coração? É o jejum, irmãos. Porque o apóstolo Paulo fala assim, quando eu penso que estou fraco, estou forte, porque ele se fazia fraco para ganhar os fortes. Porque quando a gente está fraco na carne, no jejum, na perseguição, aleluia, o Espírito de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele vai tomando conta de nós, vai nos abraçando, vai dando poder. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vai falar assim, ó,
Eu vim curar os cegos. É isso que eu vim fazer. Aleluia. Mas o principal, eu vim trazer um ano aceitável de salvação. A igreja, o que é hoje, irmãos? A igreja representa Jesus. Quando a gente vai para outro país, lá tem o que? O cônsul, tem o embaixador lá. E nós somos embaixadores de Jesus na terra, por meio do Espírito Santo. Porque ele disse assim em 13 de João, capítulo 13 e 20, ó, vocês vão receber, quem receber, fala quem receber o que eu enviar, que ele disse que ia rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo. O que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele estava dizendo para os discípulos que quando o Espírito Santo viesse, existiria também Deus e Jesus estaria na vida dessa pessoa. Sendo Deus habitando num ser humano que não valia nada. Aleluia. Mas agora sendo transformado pela palavra, ele vai começar a ser exemplo. Aleluia. Vai começar a ser luz. Vai começar a ser sal. E para nós terminarmos, tem uma igreja em Apocalipse que chamada Filadélfia. Amor fraternal, eu creio que é o nome. Ela estava passando por lutas, muitas lutas. Os nicolaítas, a região que ela estava é uma região que é uma igreja pequena. Se vocês forem, né? Profetiza aí, irmãos. Só 25 mil você vai na Turquia. Todas as igrejas do Apocalipse estavam na Turquia. Você lembra que tempo atrás sofreu o que? Um terremoto lá, né? As ruínas das igrejas, das 7 igrejas, estão lá para você conhecer. E essa igreja estava numa parte de muita guerra. Mas Jesus falou assim, ó, que vocês têm pouca força, mas eu estou abrindo uma porta para vocês. Eita Deus! Obrigada. E a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Aleluia! Ei, que eu tenho uma porta diante de ti. Qual seria essa porta, irmãos? A porta da pregação, da bênção. Aleluia! Você tem autoridade para chegar naquela pessoa que te magoou, pedir perdão. Aleluia. É Jesus! A renovando as alianças, meu Pai. Aleluia. Você tem a autoridade de Deus para chegar naquele que bebe, que usa droga. Eita Jesus! Fala assim, ó, Glória a Deus. Jesus te ama e eu também. É, meu Pai. Chega lá e fala assim, ó, você não vai ficar dessa maneira. Chega com a autoridade que Deus está te dando hoje, igreja. Aleluia. A autoridade é a chave, porque você vai ligar ela no céu. Jesus não veio para dar chave de casa, de carro. A chave que Jesus está falando aqui no texto é a chave do céu. Você vai colocar as pessoas, até aquelas que te magoaram, no céu. Aleluia. Essa é a autoridade que Jesus está dando hoje para a igreja. Aleluia. E para aquela igreja que é a Laodiceia, ele estava o quê? Na porta. 13:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, ele diz assim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. O nosso coração, irmão, é uma porta. Nosso ouvido, Jesus está falando comigo, com você nessa noite.
Jesus quer entrar em portas aqui hoje. Você é o templo do Espírito Santo. Mas aquela que Jesus já está dentro, ela se manifesta. Porque o Espírito Santo ele tem frutos. E pelo fruto conhecereis a árvore. Porque lá em 5:22 de Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, aleluia, a fé. Você tem que começar a dar esses frutos, irmãos. Dar esses frutos. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não tenho amor para os pequenininhos. Eu não tenho amor, eu passo na rua e eu vejo aquela pessoa chorando, ou pedindo uma esmola, ou precisando de uma palavra de conforto. Você tem amor para dar? Você tem fé? Você tem um domínio próprio? O que é um domínio próprio, irmão? É o ato de você ter misericórdia. E o inimigo vai vir contra. E o inimigo vai usar pessoas contra a igreja. Até em palavras. Porque hoje, os falsos mestres, os falsos pastores, tem muitas igrejas que não querem saber. Elas querem falar que assim, vem pra cá, aqui você vai ser pastor, que você vai ser isso e tal. Mas não fala do amor. Não fala do amor, não fala da volta de Cristo. Aleluia. Mas Jesus ensinou sobre os falsos mestres, que havia no capítulo 24. Os falsos doutores. Aqueles que falam assim que... Como que o diabo faz? Olha lá para Gênesis e olha para Mateus capítulo 4. Tu não és o filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. É assim que o diabo faz. Tu não és o filho de Deus? Por que essa igreja está assim? Por que você está passando por luta? Aleluia. Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E Jesus vai confrontar o diabo 3 vezes ali, mas sempre com a palavra, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E está escrito nessa noite que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Vamos ficar, vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém passando por lutas? Amém. Glória. Aleluia, Deus! É o renovo de Deus?